Paz do Senhor, povo de Deus, a graça e a paz esteja com todos, em nome de Jesus. Mais uma palavra de Deus para o teu coração. Receba, é da parte de Deus. Amados, não fuja do chamado de Deus. Não fuja. Você não nasceu para fugir. Deus, Ele tem algo grande para realizar através da tua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui em Jonas, capítulo 1 e o versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amados, o Senhor, Ele deu uma ordem para Jonas. Uma ordem. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Foi a palavra do Senhor que veio a Jonas. Mandou que Jonas fosse até a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Uma nação perversa, cruel e imoral. Mas Deus queria salvar aquele povo. Deus tinha um plano para aquele povo. Mas Jonas, ele tentou fugir. Tentou fugir, porque ninguém pode fugir do Senhor. Aonde quer que você for, Deus, Ele está com os olhos como chama de fogo, contemplando a minha e a tua vida. E olha, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. E Jonas levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Jonas se levantou, mas não foi para obedecer à voz de Deus. Jonas se levantou e se desviou do caminho que Deus tinha ordenado para ele. Jonas, ele se desviou do propósito de Deus, que Deus tinha para realizar através da vida dele. E quantas das vezes, amados, Deus, ele nos dá uma ordem e nós desobedecemos a ordem do Senhor. Deus manda nós fazer algo e nós não fazemos aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Amados, a palavra do Senhor diz que Jonas, ele foi ali, desceu ali. E ele entrou em um navio que ia para Tarsis. Ele tentou ir para bem longe, para não fazer aquilo que Deus tinha ordenado. E muitas das vezes nós estamos fugindo da obra do Senhor, do chamado do Senhor. Quantas das vezes Deus manda nós fazer algo e nós tememos. E nós não fazemos aquilo que Ele tem nos ordenado. E muitas das vezes vem muitas tempestades sobre as nossas vidas. Não é prova, muitas das vezes essas tempestades que tem vindo, não é nós sendo provado, não, é a desobediência. Porque Jonas entrou naquele navio, achou que ia para bem longe de Deus, achou que ia fugir do chamado de Deus, mas o Senhor, amado, está em todos os lugares. Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, onipotente. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, antes mesmo de nós falar.
E ele entrou ali naquele navio, naquele barco. Mas o Senhor mandou um grande vento e uma grande tempestade. Talvez essa tempestade que tem vindo muito forte sobre a tua vida é porque você não tem obedecido à ordem do Senhor. Quantas das vezes isso acontece nas nossas vidas? Porque Jonas desobedeceu, mas o castigo veio sobre a vida dele. Ele achou que estava longe, mas Jonas ele era marcado. Deus tinha escolhido Jonas para ir até aquela cidade. Deus ele tem nos escolhido para algo aqui nessa terra. Você tem feito aquilo que o Senhor tem te ordenado a fazer? Amados, não vamos se desviar do caminho assim como Jonas, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não existe outro caminho. Vamos andar neste caminho, vamos fazer a vontade dele, vamos obedecer a ordem de Deus para as nossas vidas, para que nós não venhamos passar por momentos difíceis. E a tempestade foi tão grande que não só atingiu Jonas, não. Todos que estavam em volta deles sofreram por causa da desobediência. E isso acontece conosco também. Quando vem as tempestades sobre as nossas vidas, aqueles que estão conosco também vão sofrer as consequências. E ali, amados, aqueles marinheiros jogaram tudo que tinha no mar para ver se acalmava, se o navio estava ali a ponto de se quebrar. E Jonas desceu para o porão e foi dormir um sono profundo. Amados, quantas das vezes quando nós desobedecemos a Deus, nós dormimos espiritualmente um sono profundo. Está muitas coisas acontecendo, a tempestade está forte e nós não estamos percebendo, estamos dormindo espiritualmente. Mas, amados, ali aqueles marinheiros lançaram sorte, porque eles já tinham feito de tudo e nada fazia com que aquela tempestade parasse. E a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas, chamaram ele e ele reconheceu, Ele reconheceu que estava em desobediência, que tudo aquilo era culpa dele. E ele disse, me lança no mar. E lançaram Jonas no mar. Mas, amados, o nosso Deus é tão bom, é tão misericordioso, é tão bondoso, que as misericórdias dele são tão grandes que são a causa de nós não sermos consumidos. E o Senhor enviou ali um grande peixe e engoliu Jonas. Aquele peixe foi um escape, porque o que Deus tinha na vida de Jonas, o que Deus ele tinha na vida de Jonas, ainda não tinha acabado. Não tem acabado. Amados, a obra que o Senhor tem na tua vida ainda está de pé. É você que Deus te escolheu. Foi você que Deus escolheu para esta obra. Por que você tem fugido? Por que você tem saído do caminho? Acorda, amado. Acorda. O Senhor está falando contigo. Obedeça a ordem de Deus. E ali, vê aquele grande peixe, Deus enviou. E ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E lá ele clamou ao Senhor.
Quando nós clamamos, quando nós se arrependemos, o Senhor entra com providência, amados. E Deus mandou que o peixe vomitasse Jonas na areia. E assim aconteceu. Assim aconteceu, amados. E ali Jonas, novamente o Senhor falou com ele. Veio a palavra do Senhor, mandando que ele fosse para Nínive, para pregar a palavra para aquela nação. E ele obedeceu e foi. E pregou, dizendo, durante 40 dias Deus vai destruir esta cidade. E ali, amados, o rei ouviu, todos ouviram, houve arrependimento, eles ali rasgaram suas vestes, se vestiram de pano de saco, se humilharam, jejuaram, até os animais jejuaram. E Deus deu uma nova chance para aquele povo que se arrependeu. Deus usou quem, amados? Jonas, para levar a palavra. E Deus quer usar você para salvar muitas vidas. Muitas vidas foram salvas através da mensagem que Jonas levou. Muitas vidas. E muitas vidas também vão ser salvas através da minha e da tua vida. Vamos obedecer o chamado de Deus. Não vamos negar o Senhor. E ali, amados, o Senhor cumpriu o propósito dele na vida de Jonas. O próprio Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquela que crê será salva e a que não crê será condenada. Vamos obedecer à ordem de Deus. Vamos fazer o ide do Senhor a todos. É a todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. São todas a criatura. Não é só a fulano, não é só a cicrano, não. É a todos. Vamos tão somente obedecer, porque nós somos marcados. O Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu. E por que muitas das vezes nós temos recuado? Porque muitas das vezes nós temos parado. A palavra do Senhor diz que aquele que colocar a mão no arado, não olhe para trás. Prossiga olhando para Cristo, prossiga no caminho. Porque o Senhor vai conduzir, é o Senhor que vai te usar, é o Senhor que vai colocar as palavras na tua boca, amado. Amados do Senhor, não vamos tentar fugir do Senhor, porque nós não vamos conseguir fugir. E o negócio vai se estreitar, mas vamos tão somente obedecer à voz de Deus. E eu pergunto para você neste momento, qual é a tua missão? A missão de Jonas era de levar a palavra dele àquela cidade, né? Uma cidade cruel, um povo cruel, imoral, perversos. Mas ali houve mudança, houve transformação. Aleluia! Houve ali naquele lugar, amados, né? Eles ali, se arrependeram da maldade que faziam. E Deus, Ele quer nos usar para pessoas assim. Pessoas que se encontram perdidos. O Senhor quer mudar a história dessas pessoas através das nossas vidas. Que nós venhamos ser canal de Deus para levar a palavra dele a todos, a toda criatura. Aquela que crê vai ser batizado e será salvos.
Mas aqueles que não crê, né, nós não podemos fazer nada, porque não é nem por força, nem por violência. Nós temos que anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Deus mandou ele para aquela cidade. Quando o Senhor manda, amados, Ele garante. Ele garante. Porque Deus sabia que aquele povo, né, iam se arrepender da maldade. Ia se achegar a Ele. E é isso que Deus ele quer fazer, né? Vamos, se você não sabe ainda para que Deus te chamou, ore ao Senhor e pergunte para Ele: Senhor, né, qual é a minha missão aqui nessa terra? Qual é a minha missão? Deus ele vai te mostrar, em nome de Jesus. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor ao teu coração.